minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Barreto, professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Pernambuco. Vou trazer para vocês mais uma videoaula do nosso curso Redação Nota 1000 e hoje nós vamos estudar as competências que são avaliadas no texto dissertativo argumentativo do Enem. Vamos lá buscar o 1000? E não se esquece de curtir a nossa videoaula e de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para sempre que tiver uma nova, você ficar por dentro, beleza? Vamos dar início a mais uma videoaula do nosso curso Redação Nota 1000. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as competências do Enem. Vamos avaliar como o Enem corrige a redação, quais os critérios que ele utiliza para o processo avaliativo da redação do Enem. Antes de começarmos o nosso processo, eu gostaria que vocês fizessem aí o registro no caderno de vocês da primeira estratégia didática que nós vamos trabalhar, que chama-se termômetro das emoções. Nela você vai criar um termômetro. Embaixo desse termômetro você vai colocar um emoticon com o sentimento que você está neste momento e depois você pinta aí nesse termômetro o nível que você está desse sentimento, tá certo? O nome dessa estratégia didática é chamada de termômetro das emoções. E vamos sempre usar no início das nossas aulas. Então eu gostaria que agora vocês fizessem isso. E lembrando que ao final da nossa aula nós também teremos uma outra estratégia didática que se chama bilhete de saída. Ao final de cada aula eu faço uma pergunta e vocês precisam anotar a pergunta e fazer o registro no caderno, ok? Então vamos começar aí com o termômetro das emoções. Coloquem o de vocês agora. Como é que vocês estão se sentindo agora, neste momento, para começar essa aula? É importante registrar isso no nosso caderninho, tá bom? Passando aí o nosso registro do termômetro das emoções, nós vamos começar falando sobre as 5 competências que o Enem trabalha na correção do texto dissertativo argumentativo, ok? Então, nós temos a competência número 1, que é focada na norma padrão da língua portuguesa. Nós temos a competência número 2, que é focada no tema e no gênero trabalhado nessa proposta. Nós temos a competência número 3, que analisa a questão do processo argumental. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela na aula de hoje. Nós temos a competência número 4, onde a gente estuda os processos coesivos, também vamos falar melhor. E temos a competência número 5, que é a competência que analisa a proposta interventiva que nós colocamos na construção desse texto dissertativo argumentativo do Enem. Então, essas são as 5 competências que vocês serão analisados. Agora nós vamos dar uma olhadinha de que forma o Enem pontua essas competências. Vocês são pontuados com os seguintes itens: 200 para a competência que foi excelente, 160 pontos para a competência que se desenvolveu bem, né? 120 mediano, 80 insuficiente, 40 precário e 0 desconhecido. Mas você pode me perguntar, professora, em uma das minhas competências eu tive uma pontuação que foi de 180. Como é que eu posso ter uma avaliação de 180? Como nós temos 2 corretores no processo de avaliação, um lhe deu a nota máxima, 200, e o outro lhe deu a nota um pouquinho inferior, que é 160. Então, pode haver essas variações aí, porque nós temos 2 avaliadores durante esse processo, ok? Agora nós vamos analisar a competência número 1. O que é que diz a competência número 1? A competência número 1, você precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E quais são os itens que nós avaliamos esta produção? Nós observamos os desvios de convenções da escrita,
nós observamos os desvios gramaticais, nós observamos os desvios da escolha de registro e os desvios da escolha vocabular. Em relação aos desvios de convenção da escrita, observem esses conteúdos: acentuação, ortografia, hífen, uso de maiúscula, minúscula, separação silábica, inclusive no final da linha. É justamente isso que nós vamos avaliar. Se você cometer qualquer problema aqui, há um desvio da convenção escrita. Se você cometer algum equívoco de norma culta na regência, concordância, pontuação, paralelismo ou na colocação pronominal, então você também vai perder pontuação aqui por um desvio gramatical. Ainda temos os desvios de escolha de registro. Como se trata de um texto numa situação comunicativa extremamente formal, é uma situação comunicativa formal, vocês precisam registrar o texto na língua padrão. Se vocês trazem para esse texto qualquer traço de informalidade, e olha aí uma observação importante, mesmo com aspas, se você trouxer qualquer traço de informalidade, você vai ter um decréscimo nesta competência. Então, mesmo que vocês utilizem com as aspas, não usem o traço da informalidade, a língua informal, ok? Outra coisa também que vocês perdem aqui por desvio de escolha de registro é com relação às marcas de oralidade, que é muito comum a utilização de expressões como pró, pra, que elas já se tornaram, inclusive, habituais em textos jornalísticos. Mas, segundo a Convenção das Normas Padrão, da Norma Padrão da Língua Portuguesa, pró e pra são registros de informalidade, são marcas da oralidade. Então, por favor, não utilize o pró nem o pra, ok? Nenhuma marca de oralidade, na verdade. Em relação aos desvios de escolha, a gente tem de escolha vocabular, é muito comum que os estudantes cometam alguns equívocos em relação ao uso de algumas palavras que são parecidas, mas que têm sentido, significados diferentes. Por exemplo, o uso de onde e aonde são registros parecidos, mas têm emprego distinto. O uso de sob e sobre. O uso de descrição e descrição. São palavras muito parecidas, mas têm uma semântica, mas elas possuem uma semântica diferente. Então, às vezes, o aluno quis dizer sob, mas colocou lá sobre. Então, ele vai perder uma pontuação como desvio de escolha vocabular, ok? Então, a competência número 1, ela está ligada a todos esses elementos. Meu conselho, peguem esses conteúdos, especialmente da convenção escrita e dos desvios gramaticais, e dá uma revisada. Não custa nada fazer uma revisão, muito pelo contrário, você vai aprimorar para poder tirar a nota máxima possível dentro desta competência. Agora vamos lá para a competência número 2. A competência número 2, ela é compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, a gente divide a análise, a correção desta competência em 2 eixos. O eixo temático, que a gente avalia elementos ligados ao tema, e eixo estrutural, que a gente analisa se o estudante cumpriu com o gênero textual solicitado na proposta. Eu vou começar pela proposta do tema, tá? Então, a gente analisa o quê? Na aula passada, eu apontei para vocês como é que nós estudamos esse tema. Então, esse tema, ele tem uma palavra-chave, né, que é o foco temático. Ele tem um recorte que pode indicar o público a que se especifica esse foco temático, e ele pode haver uma localidade de recorte também. É mais ou menos dessa forma que se estrutura o tema da redação do Enem. Então, a gente observa, se você cometeu ao longo do texto fuga total, ou seja, não falou nada, nem sobre o tema, o recorte temático, nem sobre o recorte de público,
Fuga parcial do tema, quando, por exemplo, você falou do foco temático, mas não falou do recorte do público específico para aquele recorte temático, para aquele foco temático. Então, você comete uma fuga parcial, e aí seu texto tem um decréscimo em relação a isso. E se o tema foi desenvolvido, ou seja, ao longo do texto eu consigo encontrar tanto foco temático quanto recorte, que muitas vezes é indicativo do público, que ele se especifica, como o local, se no tema tiver a existência e especificação do local. Então, é mais ou menos assim que nós começamos a fazer a análise. Nós vamos fazer a avaliação de como o candidato aplicou o conhecimento que ele tem de várias áreas do conhecimento em relação ao tema. Então, está atrelada ao repertório, o repertório sociocultural que o candidato tem, que ele vai apresentar ali naquele texto. O que é que nós analisamos desse repertório? Nós analisamos se essas informações, fatos e opiniões. Primeiro, esse repertório é legítimo, ou seja, as opiniões, as informações, os fatos colocados lá são fatos realmente verídicos, existem, cumpriu o primeiro requisito. Segundo, são pertinentes ao tema que nós estamos abordando. Isso é extremamente importante, porque ele pode ser verdadeiro, mas não ser tão pertinente ao tema. E por último, é um repertório produtivo, ou seja, o tema que nós apresentamos como proposta a ser desenvolvida do texto dissertativo argumentativo. E as informações, os fatos e as opiniões que o estudante apresentou, elas são... Essas informações, esses fatos e essas opiniões são produtivas para a gente compreender, entender o posicionamento que se é dado naquele tema. Então, esses são os 3 critérios que nós analisamos desse repertório. Além de você diversificar, eu aconselho você colocar fatos, opiniões, informações de pelo menos 3 áreas distintas do conhecimento para mostrar que você tem um bom repertório. Você precisa apresentar as informações que entrem dentro desses critérios. Informações que sejam legítimas, pertinentes e produtivas para o tema. Esse é o primeiro eixo de análise da competência número 2. Na competência ainda número 2, em relação ao tipo de texto, vai se analisar a estrutura textual. Então, você colocou um texto que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, e que na introdução apresenta-se a tese, no desenvolvimento os argumentos e na conclusão a proposta interventiva. Então, se você conseguir cumprir com isso, você vai estar elaborando uma parte dessa competência número 2, ok? Agora nós vamos para a competência número 3. O que é a competência número 3? A competência número 3, ela vai observar a seleção, a relação, a organização e a interpretação de informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista que você colocou para a produção desse tema. Ou seja, são 4 operações que você vai precisar fazer, tá certo? Para cumprir essa competência número 3. Você vai ter que saber selecionar, você vai ter que saber relacionar, você vai ter que saber organizar e interpretar os fatos, as opiniões e as informações que você vai colocar no texto. O que é a habilidade de selecionar? É você escolher o melhor repertório sociocultural informativo que você tem. Você precisa escolher, dentro de todas as informações que eu sei sobre esse tema, quais são as melhores. Relacionar. Você precisa relacionar essas informações de maneira argumental com a tese, com o ponto de vista que você está defendendo neste texto. Terceiro, organização. É preciso que a gente reconheça que há uma estratégia argumentativa elaborada naquele texto. Nós vamos ter uma aula específica sobre o que são estratégias argumentativas e como elaborá-las da maneira mais eficiente. Então, isso serão cenas dos próximos capítulos, ok? Interpretar é contextualizar o repertório ao tema e ao ponto de vista que você está trabalhando. Então, se você conseguir fazer tudo isso de maneira organizada, você estará cumprindo com a competência número 3. É aí uma dica em relação à competência número 3.
A gente analisa muito nessa competência número 3 se há um projeto de texto. O que é um projeto de texto? Um planejamento prévio à escrita da redação que se mostra subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Isso são palavras de Abaurre, né? da grande estudiosa Abaurre, sobre produção textual. Então, eu preciso ler o seu texto e sentir que nele existe um projeto textual. E aí vai a minha dica. Como é que a gente constrói esse projeto textual? Simples, eu costumo chamar, inclusive, de esqueleto textual. Elabora uma frase que apresente o ponto de vista que você vai defender, e essa será a sua frase-chave da introdução. Elabora uma frase que sinaliza as informações que você vai colocar no desenvolvimento 1, a mesma coisa para o desenvolvimento 2, e no final, na conclusão, você responde a 4 perguntas. O que é que vai ser feito? Quem vai fazer? Como vai fazer? E os resultados que nós teremos com essa ação. Se você colocar no formato de esquema com frases declarativas pequenas, você vai conseguir observar se as partes do texto estão articuladas. Isto é muito importante para que a gente possa reconhecer o que nós chamamos de projeto de texto, tá certo? Você só consegue chegar no nível 3, 4, 5 se a gente observar na tua produção um projeto de texto. O nível 3, que você teria aí 120 pontos, eu consigo ver um projeto de texto, mas com muitas falhas, né? Há um desenvolvimento de algumas partes e de outras não. Você consegue ter 160 pontos se eu consigo observar que há um projeto de texto, mas existem poucas falhas na articulação desse projeto. Então, você vai ter 160 pontos. Você só vai conseguir 200 pontos nesta competência se a gente observar um projeto de texto estratégico e com um desenvolvimento elaborado ao longo de todo o texto. É nesse momento que você consegue o que nós chamamos especificamente de traço de autoria. A gente vai conseguir reconhecer que aquele texto é único, ele foi organizado de uma maneira única. Por isso, ele tem esse traço chamado de processo autoral, que é o que a gente tem que buscar para ter nota 1000. Agora, nós vamos para a competência número 4. A competência número 4, a gente precisa demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, é basicamente o estudo da coesão. E o que é a coesão? A coesão, segundo Igor Kor, ela é todos os processos de sequencialização que asseguram ou tornam recuperável uma ligação linguística significativa que ocorre na superfície do texto. São os elementos que asseguram essa sequência do texto, apenas na superfície do texto. Essa coesão ela pode ser interparagrafal, que são recursos usados para sequenciar os parágrafos, especialmente vistos no início dos parágrafos, tanto do desenvolvimento quanto da conclusão, ou também coesão intraparagrafal, que são recursos usados para sequenciar as informações dentro do próprio parágrafo. Nós temos 2 tipos de coesão, a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, nessa competência número 4, nós analisamos como é que se comportou essa coesão interparagrafal, como é que se comportou essa coesão intraparagrafal, os tipos de coesão que foram usadas, né, ao longo do texto e se esse repertório coesivo está adequado e diversificado. Minha sugestão, nunca repita uma única palavra, um único articulador, um único conectivo, porque a cada repetição você vai estar diminuindo esse elemento aqui do repertório coesivo que nós chamamos de diversificação. Tá certo? Então, essa é a minha dica aí para a competência número 4. Não se preocupe que nós também teremos uma videoaula só sobre os processos coesivos, para que vocês entendam melhor como é que a gente pode fazer isso
da melhor maneira possível dentro do texto. A próxima e última competência é a competência número 5. Ela corresponde à elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Né? Então, são 4 elementos que são importantíssimos para a construção de uma intervenção. A ação interventiva, que é o que será proposto para melhorar a problemática que foi apontada na tese. O agente, quem é que fará essa ação? O modo e o meio, como essa ação será realizada. E o efeito, quais os resultados que nós poderemos ter, nós poderemos conquistar se essa ação for executada. Além desses 4 elementos, é necessário que você também trabalhe com o detalhamento. E o que é o detalhamento? É você acrescentar informações ou sobre a ação, ou sobre o agente, ou sobre o modo e o meio, ou o efeito. Ou seja, qualquer um dos elementos anteriores, você pode escolher para detalhar, precisa detalhar ao menos um deles, para que você conquiste a nota máxima nessa competência 5, que é uma competência exclusiva para a microestrutura chamada de conclusão. E agora, gente, a gente chega no final da nossa aula, certo? E eu quero registrar para vocês aí o bilhete de saída. Gostaria que vocês anotassem essa pergunta e logo depois que a aula finalizar, eu gostaria que vocês escrevessem a resposta para essa pergunta, ok? O que é importante e preciso lembrar de cada uma das competências do Enem? Então, anota essa pergunta aí, faz um registro escrito dizendo para você o que é que você precisa lembrar de cada uma das competências que você julga extremamente importante para você não esquecer, ok? E agora nós terminamos a nossa aula com uma reflexão. Hoje eu estou trazendo o grandioso Paulo Freire aqui para esse momento de reflexão da nossa aula. Olha o que Paulo Freire nos diz no livro Conscientização. A consciência é um tomar posse, uma ruptura da realidade. Tomem posse de todos esses conhecimentos e rompam com a realidade que vocês tinham antes dessa videoaula, ok? Até a próxima!